Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos resolver várias questões que envolvem esse conteúdo, tá? Sobre hipertensão arterial sistêmica. Então eu convido você a ficar comigo nessa aula e se você ainda não é inscrito, para você se inscrever no canal e não esquece também de deixar o seu like e o seu comentário. Então vamos lá na nossa aula de hoje. Nessa primeira questão, que é de 2021 da banca FGV, considerando os critérios usados para a classificação da pressão arterial, um paciente adulto com pressão arterial de 165 por 100. Então, a gente vai lembrar da classificação para responder, né, essa pergunta. A gente viu que hoje, né, a 8ª diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela traz ali 6 classificações para a pressão arterial. As 3 primeiras, né, que é a pressão ótima, a pressão normal e a pré-hipertensão, né, e depois nós temos os três estágios, que são estágios realmente de hipertensão arterial sistêmica. Então, a gente viu que o primeiro estágio, que é o estágio 1, ele enquadra ali os valores, né, de 140 por 90. O segundo estágio, a gente já tem ali os 160, né, por 100. E no terceiro estágio, a gente tem uma pressão arterial maior ou igual a 180, sistólica, e diastólica maior ou igual a 110. Então, tendo como base essa informação, a gente consegue responder essa questão. Então, olhando para as alternativas agora, né, eu tenho uma pressão ali, segundo o enunciado da questão, de 165 por 100. Então, a gente viu que o estágio 1 equivale ao 140 por 90 e que o estágio 3, né, a gente tem lá o maior ou igual a 180 e maior ou igual a 110. Então, se eu tenho uma PA de 165 por 100, não é estágio 1, não é estágio 3 e não existe o estágio 4. E pressão limítrofe é aquela que não é normal, mas que também não está ainda dentro do estágio de hipertensão. Então, aqui nessa questão, nossa alternativa é a alternativa C. Nessa próxima questão, também da banca FGV, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140 por 90, verificada em pelo menos, então a gente tem aqui, ele quer saber das orientações do Ministério da Saúde. Então, segundo o Ministério da Saúde, ele fala que tem que ter 3 medidas, tá? Já a Sociedade Brasileira de Cardiologia traz 2 medidas. Então, atentar bem para o enunciado da questão. Então, ele quer ali as orientações segundo o Ministério da Saúde, que a gente tem lá o caderno 37, que é o caderno, né, de saúde, que trata tudo sobre hipertensão arterial sistêmica. Então, se eu tenho 3 medidas, vamos olhar aqui para as alternativas. Então, a alternativa A já está excluída, a alternativa C e a alternativa E. Na alternativa B, né, a gente tem 3 dias diferentes, ok? Que é exatamente isso que o Ministério da Saúde ele orienta, que tenha pelo menos 3 medidas em dias diferentes, né? 3 dias diferentes, com intervalo mínimo de 2 dias entre as medidas. Não, o intervalo mínimo, segundo o Ministério da Saúde, é que tem que ser feito pelo menos de 1 semana entre as medidas. Então, com base nessa informação, a gente tem aqui como alternativa correta para essa questão a alternativa D. Nessa próxima questão, em relação à assistência da enfermagem a pacientes portadores de hipertensão arterial, marque falso ou verdadeiro para as alternativas. Então, vamos analisar, são 3, né? Nós temos 3 ali alternativas e depois vamos marcar a sequência correta. Na primeira alternativa, a gente tem ali pessoas com pressão arterial entre 130,85 e 139,89 devem fazer a avaliação para identificar a presença de outros fatores de risco para a doença cardiovascular, de modo que na presença desses fatores, a pessoa deverá ser avaliada por um enfermeiro com objetivo de estratificação do risco cardiovascular. Então, é verdadeiro esse item, por quê? Porque a pressão arterial de 130 por 85 e 139 por 89, ela está dentro dos valores de pré-hipertensão. Então, a pré-hipertensão, né, são valores
em que essa pessoa ela não está com pressão normal, mas também não está com hipertensão. Mas é uma pessoa que pode evoluir rapidamente se não for feita uma análise ali dos fatores de risco. Então, nesse caso, a avaliação que tem que ser feita pelo profissional enfermeiro aqui, né, que também pode fazer essa avaliação, é identificar exatamente quais são os fatores de risco. Aqueles fatores de risco que podem ser modificáveis, a gente vai estar orientando essa pessoa, né, a tentar melhorar e mudar o seu estilo de vida, se ela é tabagista, se ela é etilista, se ela tem sobrepeso, né, se ela é sedentária. Então, a orientação aqui feita pelo enfermeiro é exatamente a mudança no estilo de vida. E aí também a gente vai estar estratificando, claro, o risco cardiovascular dessa pessoa, tá bom? Porque também a pré-hipertensão existe um risco se caso tiver pelo menos mais de um fator de risco, aí eu tenho risco aumentado ali para complicações cardiovasculares. Então, o primeiro item é verdadeiro. Então, a gente já pode eliminar a alternativa B e a alternativa C. A gente vai ficar aqui entre A e D. Vamos analisar o segundo item. A consulta de enfermagem para pessoas com pressão arterial limítrofe. Lembrar que quando ele traz aqui a palavra limítrofe, né, a gente tem aqui as orientações lá do caderno 37, tá? Do caderno 37, ele traz a pressão limítrofe. Já da sociedade, a gente tem lá a pré-hipertensão, que está ligada ao processo educativo e deve motivar a pessoa em relação aos cuidados necessários para a manutenção de sua saúde. Sim, né? Nós acabamos de, no item anterior, exatamente, né? Ele traz ali a pré-hipertensão, a PA limítrofe, que a gente vai estar na consulta de enfermagem orientando esses pacientes, né, esses usuários, a ter aquela mudança no estilo de vida, nos fatores que podem ser modificados. Então, sim, é verdadeiro esse item. Então, a gente tem aqui já, né, a nossa resposta correta, que é a alternativa D, porque a alternativa A é falso o segundo item. A gente analisou ainda agora que sim, que é verdadeiro. Em consequência disso, o terceiro item também vai ser falso. Então, na consulta de enfermagem, para estratificação de risco cardiovascular, recomenda-se a utilização do score de Framingham. A estratificação tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronária nos próximos 2 anos. Bem, na realidade, esse score, né, ele determina ali o risco cardiovascular em 10 anos. Por isso que o item é falso. Então, a nossa alternativa D. Nessa próxima questão, é incorreto afirmar em relação à hipertensão arterial. Então, ele quer o quê? Alternativa incorreta e não a correta. Então, vamos analisar aqui a alternativa A. Né? Alternativa A, o local mais comum de verificação da pressão arterial é no braço, usando como ponto de ausculta a artéria braquial. Está certo, ele quer a incorreta, tá? Então, a alternativa A está correta. Alternativa B, o tratamento não medicamentoso da hipertensão tem como objetivo principal a prevenção de complicações, que são as lesões no órgão-alvo. Sim, né? A gente tem ali o tratamento não medicamentoso, o tratamento medicamentoso, mas no não medicamentoso é exatamente isso. A pessoa ela vai precisar melhorar a qualidade de vida para que ela não venha desenvolver complicações, tá bom? E aí, né, claro, essas complicações são resultados ali de lesões dos órgãos-alvo. Então, a alternativa B está correta. Na alternativa C, o hipertenso grau 1, que é o grave, além do controle dos fatores de riscos modificáveis, necessitará da utilização de medicamento para o resto da vida. Então, nessa alternativa, ela está incorreta porque a gente não tem hipertensão grau 1, a gente tem hipertensão estágio 1, tá? E o estágio 1 é o estágio mais leve da hipertensão e não o estágio mais grave. O estágio mais grave é o estágio 3, né, que é o estágio mais grave, e aí qualquer fator de risco ali presente existe um risco cardiovascular alto. Então, nesse caso, a alternativa C está incorreta, porque a pergunta é incorreto afirmar em relação à hipertensão. Então, ele quer aquela que é incorreta.
Na D está correto por quê? Porque existe dois tipos de hipertensão arterial. A hipertensão primária, chamada de hipertensão arterial sistêmica, e a secundária, está certo? Algumas literaturas, elas trazem, né, esses dois tipos de hipertensão. Então, nós temos aqui a primária, que é aquela ocasionada, né, normalmente pelos fatores de risco, e aqui a gente tem a secundária, quando a pessoa já tem uma condição clínica, né, uma doença de base prévia e que essa doença levou à hipertensão. Na realidade, a hipertensão é uma consequência ali dessa doença de base, que é a hipertensão secundária. A gente tem como exemplo disso a pessoa que é diabética, que pode também ao longo da vida desenvolver a hipertensão. Então, a diabetes pode levar à hipertensão. Então, nós temos ali uma hipertensão secundária, tá bom? Então, a D está correta. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Então, nessa próxima questão, a gente vai marcar a alternativa correta com base na informação abaixo. Na aferição da pressão arterial, quando se obtiver a média das três medidas, que forem iguais ou maiores de 140/90, está confirmado o diagnóstico de hipertensão, né? Então, a gente vai analisar aqui as alternativas e marcar aquela que é correta em relação a essa afirmação que nós acabamos de ler. Então, alternativa A. Nesse caso, a pessoa deverá ser orientada a controlar a dieta e evitar exercícios físicos, né? Então, assim, ela precisa realmente fazer um controle na alimentação, mas se o fator de risco ali for o sedentarismo ou obesidade, aí ela precisa, né, ser mais ativa ou realizar exercícios físicos. Vamos analisar os outros itens, né? Alternativa B, a pessoa deverá ser encaminhada para a consulta médica para iniciar o tratamento e o acompanhamento, tá? Então, a alternativa B, ela está correta, porque nesse caso, essa pessoa, ela se enquadra ali dentro do estágio 1 de hipertensão, ela tem o diagnóstico de hipertensão, então ela precisa ser encaminhada para a consulta médica e para iniciar o tratamento e fazer seu acompanhamento, tá? Então, nessa questão, a nossa alternativa correta é a alternativa B, tá? Então, a alternativa C está errado por quê? Porque a pessoa deverá realizar a aferição de pressão periodicamente, sem necessidade de acompanhamento médico. Não, ela vai precisar fazer acompanhamento médico. Alternativa D, a pessoa deverá fazer os medicamentos, não precisará fazer acompanhamento médico. Gente, toda pessoa, né, com diagnóstico de hipertensão precisa fazer acompanhamento médico, até porque o médico prescreve os medicamentos, tá? Então, está errado a alternativa D. Então, nós vamos finalizar hoje a nossa aula, tá? Hoje eu trouxe para vocês algumas questões referentes à hipertensão arterial sistêmica, para a gente treinar um pouquinho, para ficar mais capacitado até o dia da sua prova de concurso, tá bom? Então, é dessa maneira que as bancas elas vão estar cobrando o conteúdo de hipertensão arterial sistêmica. Eu espero ter contribuído um pouco mais para o seu aprendizado. Então, a gente finaliza hoje aqui a nossa aula de hipertensão. E aí, se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E aí, eu aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um abraço para todos.